29 protagonistas capítulo 88. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. O comprimento de onda de energia do jardim flutuante do espírito era de rank S. Uma masmorra S não seria fácil. Normalmente, uma equipe composta por vários super-humanos S era necessária para eliminá-la. Eu não seria capaz de garantir o sucesso se entrasse ali sozinho. Felizmente, eu tenho a rank S mais Tylorine e a SS mais Asun Yong, então não houve nenhum problema. Parece que este mundo originalmente tinha uma saída de nível SS ou superior para os padrões das pessoas da Terra. No entanto, com o passar do tempo, a dimensão gradualmente perdeu seu poder. Graças a isso, deve ser mais fácil para mim. Não vamos matar os espíritos. Por quê? Eles não passam de um monte de cristais de éter. Após a conversão, não será muito. Eles parecem um pedaço de magia para os meus olhos. Taylor e Asun Yong ainda pareciam não entender, mas ainda concordaram e seguimos em frente enquanto suprimimos os espíritos sem matá-los. Graças a isso, o ataque diminuiu consideravelmente. E depois de algum tempo, chegamos com segurança ao ponto onde o espírito rei, o monstro-chefe do jardim flutuante do espírito morto, residia. Estava bem cortado com os lados do bastão e da espada, de modo que era largo o suficiente para não morrer. Mohan. Ao contrário de outros, o espírito rei do jardim flutuante ainda tinha sua consciência. Graças a isso, a conversa correu bem. Pegue isso. O que é isto? É um contrato. Eu fornecerei a energia necessária para esta dimensão, então entregue seus documentos de terra. Isso, vou salvar seus homens também. Então, no futuro, trabalhe para mim. Para referência, eu não tinha nenhum poder para fazer isso. Mas, eu não ganhei força vital por completar todas as missões. 3.000 dias de força vital foram reduzidos, dando energia de vida aos espíritos do jardim flutuante. Houve um tempo em que eu estava lutando para viver por mais um dia. No entanto, agora poderia ganhar força vital a qualquer hora que quisesse. Logo isso se tornará minha segunda moeda. Em primeiro lugar, só consegui um pequeno QG da guilda com o dinheiro que tenho na mão. Gastar alguma força vital para toda essa dimensão era um negócio lucrativo. Isto é, espírito rei. O número total de espíritos restantes no jardim flutuante era de 100. Na verdade, não havia necessidade de reviver todos. No entanto, era inevitável já que eu precisava de muita mão de obra para o interior do QG em um futuro próximo. Quando os espíritos começaram a acordar um por um, o rei se ajoelhou na minha frente com uma expressão emocionada. Obrigado. Muito obrigado, não precisa me agradecer. Você só precisa trabalhar duro a partir de agora. Talvez por causa da energia que lhes dei, eles me ouviram bem. E com a ajuda da biblioteca da feiticeira branca pude estudar como prolongar a vida dos espíritos que recuperaram sua vida. Esses espíritos são uma espécie de elemental. Eles crescerão recebendo a energia da própria natureza. Por exemplo, o da chuva obtém sua energia da chuva, os do trovão obtêm sua energia dos trovões e os espíritos das chamas do fogo. Seus nutrientes eram fenômenos naturais que existem aqui. No entanto, após o fim do mundo, os espíritos que fugiram para o jardim flutuante não conseguiram obter essa energia e, eventualmente, suas vidas foram completamente tiradas. Eu não era Deus, então não poderia fazer uma tempestade instantaneamente, mas pelo menos eu poderia plantar flores para criar um pequeno jardim, uma floresta ou um rio artificial. Então, nesta masmorra, vamos plantar flores e árvores e fazer um rio artificial. Você também está planejando criar uma conexão com a internet, um poste de rádio etérico e um banheiro? Sim. Asun Yong, o que você quer? Vamos fazer uma piscina? Eu? Não precisa fazer nada para mim. Está bem. O preço da habitação é barato por aqui. Não fique sobrecarregado e só me diga. Eu não preciso disso. Então, comecei a virar completamente o interior da masmorra. Todos os edifícios foram deixados como estão, enquanto todos os espaços livres foram totalmente utilizados para criar um ambiente natural onde os espíritos pudessem pelo menos obter energia natural, e até mesmo uma casa de plástico foi construída. Além disso, paguei mais 500 dias de força vital para criar um portal que pudesse se comunicar com o mundo exterior. E um passe dimensional foi gravado no corpo de todas as meninas. Com essa tatuagem,
Vocês podem vir a este lugar sempre que quiser através de um point perto da Praça Gangneung. Ah! Incrível! Embora tenha consumido uma quantidade considerável de força vital, isso é algo que não pode ser evitado. A criação de um portal foi necessária para permitir que todos os membros da guilda entrassem livremente no QG, bem como para permitir que a internet, eletricidade e ondas de rádio passassem. No início, Taylor, Asun Yong e Sai mostraram apenas uma reação morna, mas 3 meses depois. Eu amo tanto isso. Acho romântico. No momento, toda a construção necessária estava quase concluída. Todos os edifícios dentro do jardim flutuante já foram reconstruídos em um tema do estilo moderno. E Isai foi quem expressou seu gosto primeiro. Depois dela, os outros dois também mostraram sua aprovação através de sua expressão. HM. Se está aqui, é perfeito para treinar. Não há pessoas e você não precisa se preocupar com o barulho. Bem, é mais confortável do que o antigo prédio do sindicato. Sai disse que queria trabalhar em um lugar como este. Asun Yong disse que era um bom lugar para treinar e Taylor gostou da visão noturna. Tornou-se um esconderijo muito bom. Ainda há muitas coisas para fazer no futuro, como construir instalações adicionais, mas não há problema algum porque não ficaríamos sem espaço tão cedo. Tudo o que eu precisava fazer era utilizar todo o espaço restante. Ei, Seldon. Eu não sou um membro da sua guilda. Está tudo bem em me dar um passe. Pense nisso como uma ligação de amor. Esse maluco. Você sabe há quanto tempo eu estou na Aliança dos Caçadores de Vilões? É uma ligação de amor. Apenas pense nisso com calma. Taylor suspirou, então disse com um sorriso assassino. Tudo bem, seu pedaço de merda. Assim que eu voltar de cuidar de algumas tarefas domésticas, vou pensar sobre isso. Quando Taylor disse que voltaria para a Rússia, lembrei-me de Ekaterina. Já que até construímos um esconderijo de guilda, poderíamos agir como uma real agora. O meio-ano que Ekaterina havia prometido estava quase no fim, então é hora de buscá-la. Mas antes disso, eu devo ir para a América primeiro. Washington DC, ela Seol Jung-yeon era ativa nos Estados Unidos como líder da Aliança Murin. Super-humanos de nível SSS apareceram apenas algumas vezes. Foi por isso que a aparição de Seol Jung-yeon chamou muita atenção do público. A maioria dos caçadores de classificação SSS que apareceram antes dela já estavam aposentados antes mesmo de caçar e nunca foram entrevistados na TV devido a razões como habilidades instáveis ou personalidade. Além disso, ela não se esquivou dos holofotes. Se revelou e mostrou sua presença fortemente para que o mundo reconhecesse a existência da aliança. Um mundo onde o povo de Murin pudesse operar livremente sem interferência de nenhum país. Além disso, foi bom mostrar a cara e atuar também. Mestre. Também tem pessoas do lado de fora. Essas malditas coisas voltaram. Graças à sua atividade de subjugação nos últimos meses, Seol Jung-yeon conseguiu montar um grande escritório em Washington DC. No entanto, este lugar não estava livre de problemas. As pessoas estavam acampando do lado de fora para ver um vislumbre de sua beleza. Com cabelos platinados que dão uma sensação sombria e olhos rosados que parecem flores de lótus, sua aparência era muito diferente, mas misteriosa e bonita. Além disso, também é uma guerreira Murin de rank SSS, bem como uma RD. Ela não é realmente a garota certa para roubar o coração das pessoas? Ser o líder do Murin era uma posição sagrada. O fato de as pessoas da Terra verem Seol Jung-yeon como uma celebridade fez alguns anciões ficarem furiosos. Se fosse antes, os anciões não hesitariam em matar qualquer civil por causa de sua insolência. No entanto, esta era a era moderna e tinham que viver de acordo com os tempos. Eles não tiveram escolha a não ser suportar. Deixa para lá. Como Seol Jung-yeon disse com seus olhos cansados, Shinji acenou com a cabeça. Como uma pessoa que conhece as leis modernas melhor do que qualquer um aqui, ela estava seguindo sua líder sob a instrução de Park Song-woo, que trabalhava como secretário da nova Liga Murin. Eles vêm aqui porque gostam de mim de qualquer maneira. Do lado de fora da janela, algumas pessoas estavam segurando banners com o rosto de Seol Jung-yeon impresso nele. Alguns deles até gritaram para fazê-la olhar para eles. Essas pessoas eram comumente referidas como fãs hardcore. Se a aliança se tornasse independente, não os veríamos mais. Infelizmente,
As pessoas de Murim estavam espalhadas pelo mundo porque não podiam ser reunidas e não havia lugar para que fizessem isso. Era uma realidade inevitável. Eles simplesmente aceitaram e viveram. E de repente, mestre, chegou um convidado. Quem é? Ele é o caçador Yous Seldão. Deixe-o entrar. Yous Seldão era alguém que ocupou a cadeira de conselheiro militar da Aliança Murim. Ele tinha autoridade para participar de qualquer reunião. No entanto, antes que os anciões pudessem reagir, Seol Jung-yeon o deixou entrar logo após ouvir seu nome. Ela percebeu que cometeu um erro, pois fez isso sem consultar os mais velhos presentes na sala. Eu sinto muito. Cometi um erro. Yous Seldão, que entrou pela porta, notou que as pessoas dentro da grande sala de conferências estavam olhando para ele com caras feias. O que há de errado com eles? Seol Jung-yeon disse em voz baixa enquanto pressionava sua têmpora. Vamos terminar aqui hoje. Anciãos, por favor, voltem depois. No entanto, ainda não decidimos sobre o participante da próxima grande fenda Rank SS e da subjugação de monstros Rank SS. Você cuida disso? Sim. Sim. Enquanto Seol Jung-yeon, que parecia estar de mau humor, lentamente esmagou a atmosfera com seu ki, os anciões olharam um para o outro e saíram do corredor. No entanto, Shinji ainda estava sem uma mudança em sua expressão. Você também sofreu muito. Vá e relaxe um pouco. Obrigada. Eventualmente, uma vez que todos deixaram a sala de conferências e havia apenas dois, Yous Seldão suspirou enquanto olhava para ela. Com esse tipo de olhar vai acabar matando alguém, ufa. É sempre assim. A propósito, com que propósito você veio? O humor de Seol Jung-yeon mudou significativamente em relação ao anterior. Ela sorriu gentilmente e falou com ele. Yous Seldão sentou-se. Ouvi dizer que há muitos problemas em relação à independência da aliança. Sim. A expressão de Seol Jung-yeon endureceu um pouco. No entanto, Yous Seldão não percebeu e continuou. Eu acho que posso ajudar. Talvez eu pudesse encontrar um ambiente que lembrasse o Murim original. Existe um lugar assim neste mundo. Sim. Mas não é exatamente neste mundo. É em outro mundo. Quando Seol Jung-yeon fez uma expressão como se dissesse para ele elaborar, Yous Seldão explicou. Existe um pequeno mundo bolha que transcende as dimensões e está localizado em um espaço escondido entre os mundos. Os terráqueos não podem ver e reconhecê-lo. Nós iremos. Digamos que viramos a Terra de cabeça para baixo. É um lugar que ninguém jamais entrou e eu posso ir até lá criando um portal. É incrível. Não é? Eu gosto disso. Seol Jung-yeon não conseguiu entender metade de suas palavras. No entanto, a aparição de Yous Seldão, que explicou ansiosamente enquanto movia a mão no ar, foi de alguma forma interessante e fofa. Ela simplesmente ouviu sua explicação com a mão presa no queixo. De qualquer forma, eu vou mostrar a você em breve. Provavelmente, se colocarmos várias saídas, pessoas de todo mundo podem se reunir lá a qualquer momento. Sim, muito obrigada. Seol Jung-yeon sentiu sincera gratidão pela consideração que Yeux Seldão mostrou, mesmo que ela realmente não entendesse suas palavras. De qualquer forma, o que podia inferir era que ele daria ao povo Murim um espaço para ser livre. Provavelmente, seu povo poderá recuperar sua autoestima mínima e trabalhar tão livremente quanto antes. Claro, Yeux Seldão ainda não havia encontrado o espaço que poderia ser usado como o novo Murim. Portanto, ele queria levar Seol Jung-yeon para procurar um espaço útil. De acordo com as palavras da interface, existem muitas dimensões mortas na Terra. A nova aliança Murim também fazia parte da força de Yeux Seldão, então seria ótimo se pudesse ajudá-los a trabalhar livremente. Depois disso, ele elaborou mais sobre o novo espaço que seria usado por aquele povo. E depois de algum tempo, os dois calaram a boca para encerrar a discussão. Após alguns momentos de silêncio, Seol Jung-yeon falou, e você tem mais alguma coisa a dizer? Sobre o pedido de subjugação do monstro, isso não. Para o restabelecimento das artes marciais na sociedade moderna, isso não. Como está o tempo hoje? Isso não. Seol Jung-yeon se levantou de seu assento e gradualmente se aproximou de Yeux Seldão enquanto gentilmente varria a mesa. Então ela colocou a mão em seu peito e apertou seu rosto. Ele engoliu em seco quando seu rosto estava a apenas um fôlego de distância dele. Você me vê apenas como um líder do povo Murim? Ah? Não,
Eu desisti do nome Sheoma por sua causa e agora lidero uma nova aliança Murim para o seu bem, não para o bem deles. Jung-Yeon coloca as coxas no colo dele. Ela era uma garota muito pequena, e o Seudão não conseguia sentir nenhum peso dela. Faz muito tempo desde que nos conhecemos e você só fala sobre trabalho. Pelo menos, quando essa conversa acabar, que tal compartilhar uma história particular? Desculpe, tem certeza que está realmente arrependido? Sim. Então ela sorriu brilhantemente e abraçou seu pescoço. Seo Jung-Yeon era alguém que sempre tinha uma expressão fria onde quer que fosse. No entanto, essa não era sua verdadeira forma. Sua expressão fria, afiada, pesada e sombria não passava de uma fachada. É dever dos mais fortes da Aliança Murim manter uma atmosfera assim, porque, ao fazer isso, a sede do líder não será ofendida. Mas quando ela chegou a um lugar onde poderia jogar fora toda aquela fachada, um lugar onde não teria que se preocupar com os olhos de ninguém olhando, quando estou com você, não sou a líder suprema de Murim, eu sou apenas Seo Jung-Yeon que queima na solidão. Ela poderia jogar fora aquela fachada a qualquer momento quando eu estivesse lá. De Protagonistas capítulo 89. Enquanto Yoo Seudão estava nos Estados Unidos para encontrar uma dimensão errante para a Aliança Murim, Taylor Nini voltou para sua cidade natal, a Rússia. Era um enorme estado federal construído em uma vasta terra que levou 10 horas para o sol atingir cada centímetro de sua paisagem nevada. A casa da família Blistach estava localizada na tranquila zona rural de Vladivostok, 10 horas antes do horário regional. A família realmente tentou o seu melhor para imitar um nobre na era moderna, com sua grande mansão construída luxuosamente e tudo mais. Taylor Nini, que usava um vestido prateado, sentou-se tranquilamente em uma cadeira com um distintivo de luz prateada, símbolo da família. Seu cabelo estava bem aparado. É bom ver você de novo, Taylor. Seus irmãos e irmãs se reuniram em torno dela por causa da reunião de família. Ao contrário de 16 anos atrás, eles não ignoraram sua presença e tentaram conversar com ela. Você viveu como uma imunda por anos, tome cuidado para não ser rude com as pessoas. Claro, eles não falaram de uma forma amigável. Taylor olhou para um de seus irmãos com um olhar indiferente. Eles olharam com desprezo para seu cabelo curto. É bom se orgulhar de seus cabelos compridos até a cintura, mas ela achou que seria legal mostrar que seu corte era a tendência mais quente nos dias de hoje. Esses desgraçados nem assistiram Leon 3. De qualquer forma, só os velhos se reuniram. No passado, ela tinha medo deste lugar. Uma família aristocrática no mundo moderno onde a nobreza desapareceu. A razão pela qual eles foram capazes de fingir ser nobres foi por causa do desequilíbrio do poder além do senso comum, ou seja, superpoderes. Mais de 15 anos atrás, o primeiro grupo de vilões que sobre-humanos declarou que conquistaria o mundo usando seu poder. E então, foram subjugados por pessoas que se autodenominavam caçadores de vilões. Após esse incidente, o estabelecimento de hierarquia usando superpotência foi proibido em todo o mundo. Claro, era impossível banir superpotências mesmo quando baniam sistemas hierárquicos. Várias famílias russas produziram excelentes cavaleiros sobre-humanos e ganharam um poder considerável, que logo assumem seu status semelhante ao antigo sistema de aristocracia. A influência de Taylor dentro da família era próxima de zero. Blestach tinha uma cultura única que concede o direito de falar apenas através de superpotência. Seria ótimo se essas culturas não existissem em primeiro lugar porque o assédio era uma ocorrência diária na família. Eles também insultaram Taylor por causa de seu superpoder fraco. Ela teve uma infância pior do que a vida de um animal de estimação da família. Para a mulher, Blestach era um inferno para o qual ela nunca queria voltar. Na verdade, no momento em que voltou aqui, se sentiu sufocada. No entanto, entendeu do que eu estava com medo. Os 8 irmãos reunidos aqui agora eram todos super-humanos de rank S com melhor saída do que ela. Eles também receberam educação de elite e eram verdadeiramente nobres entre os nobres. Mas eram apenas crianças sem experiência real. Crianças que estavam intoxicadas com roupas caras, comida e vodka. Quando fugiam de sua família, sabia que era uma covarde. Ela sentiu que era natural que as pessoas a tratassem como pior do que humana por causa de seu superpoder fraco. Só sabia que se não tivesse superpoderes, não teria nada para fazer neste mundo. Mas não era verdade. Por acaso,
Conheceu um menino sem superpoder que tinha um objetivo mais claro e coragem mais do que qualquer outra pessoa. Mesmo sem superpoder e talento, ele sempre ficava na frente de outros super-humanos e os liderava. Todos os outros também se apoiaram nele. Pensando assim, devo dizer que o atual Youssou Seldon é muito afortunado. Com o tempo, sua autoconfiança começou a definhar a ponto de Taylor ter que questionar seu julgamento sobre o menino. Quando todos os outros despertaram sua superpotência e tiveram sucesso, ele foi o único que não conseguiu um lugar adequado na sociedade. Afinal, a sociedade também era uma comunidade orientada para superpoderes. Então, quando era jovem, Taylor adormecia todas as noites com o desejo de que preferia dar seu superpoder a Youssou Seldon. Claro que isso não aconteceu. 16 anos atrás, ele lhe deu coragem. Foi aquele rapaz quem observou um sobre-humano inferior e inútil como ela mais do que qualquer outro. Também foi quem ajudou a se tornar uma caçadora adequada. E mesmo agora, 16 anos depois, ele ainda lhe deu a coragem que ela precisava. Desta vez estava em uma posição onde poderia se encontrar cara a cara com sua amiga. Eu não posso me divertir aqui. Os 16 anos que ela viveu até agora foi um tempo muito precioso que não pode ser substituído por qualquer outra coisa no mundo. Esses tempos nunca poderiam ser ignorados. Vocês estão todos reunidos. É bom que os mais novos voltem antes do importante banquete. O salão barulhento ficou em silêncio com uma palavra de Alexandre Blestache. Ele é o patriarca da família, bem como o pai de Taylor. A tênue luz do sol que entrava pelas molduras prateadas da janela brilhava nos cabelos prateados dele, mas não brilhava. Talvez só parecesse assim aos olhos de sua filha. Alexandre olhou ao redor do salão e logo seus olhos se encontraram. Como se tivesse perdido o interesse em Taylor, logo desviou o olhar dela. Mesmo que sua filha mais nova tenha retornado depois de 16 anos, foi um reencontro sem nenhum sentimento. Agora ficou claro. Tenho que deixar este lugar. Até agora, Taylor havia escapado da família por um breve momento, 16 anos. Ela foi capaz de fazer isso porque a família lhe deu sua permissão. No entanto, agora que pode usar seu poder, Alexandre pensaria que era natural para a mulher parar de fazer coisas humildes e trabalhar como um cavaleiro. Uma permissão, em outras palavras, quando a família quiser que ela volte para casa, eles podem convocá-la à força. Aliás, Alexandre nenhuma vez se importou com Taylor que apostou sua vida no campo de batalha nos últimos 10 anos. No entanto, de repente, ele queria que ela voltasse porque seu poder se tornou útil. É ridículo, sério. Taylor não podia nem se juntar a nenhuma guilda que quisesse porque a família só permitia que ela saísse, mas não entrasse em nenhuma organização. O sindicato onde era bastante atuante só participava de algumas atividades com o pessoal de confiança e era ambíguo dizer aquele lugar onde pertencia. Para se juntar à guilda recém-criada de Youssou Seldon, anotou Leag. Ela deve cruzar um portão chamado Alexandre Blestache. A profeta se foi. Apesar de já ter passado quase meio ano, a guilda Morian não divulgou esse fato ao mundo. Eles ainda fingem que tinham a profeta entre suas fileiras. No entanto, afirmaram que ela não poderia fazer nenhuma profecia por algum motivo. Eles estavam tentando ganhar algum tempo dizendo isso. Parece que tinham uma maneira de substituir sua reputação se demorassem assim. E Ekaterina olhou para o corredor. Sob o lustre pendurado no teto como estrelas, o luxuoso salão de banquetes preenchia sua visão embaçada. Ela havia perdido a visão, mas quando usou sua magia com a ajuda da biblioteca da feiticeira branca, pôde ver o mundo por um tempo. O salão de banquetes estava cheio de gente. Este banquete foi chamado de Banquete do Cavaleiro. Um evento que é realizado apenas uma vez por ano na Rússia. Somente aqueles que se diziam nobres podiam participar. Mas agora, não apenas cavaleiros, membros da Guilda Morian, bem como outras figuras importantes de todo o mundo participam para fazer uma conexão uns com os outros. A razão pela qual foi capaz de aparecer aqui foi puramente por causa do capricho do mestre da guilda, Avon. Ela era originalmente uma mulher que nunca revelaria a existência da garota para o mundo, mas... E Ekaterina ficou desconfiada quando a viu se comportar como se sua existência não importasse mais. Eu estava pensando em pedir a ela para duelar comigo com a lei das bruxas, mas o plano deu errado. Originalmente, eu não tinha a intenção de vir a um lugar assim.
E Ekaterina sentou-se calmamente no canto com os olhos fechados enquanto tomava uma taça de vinho. Em sua vida, não tinha nenhuma experiência com álcool e homens. O último foi porque Avon a proibiu estritamente de fazê-lo. Era bastante estranha a esse respeito. As outras feiticeiras já estavam saindo com alguém, enquanto ela estava sentada sozinha no canto do corredor. Em seu coração, desejava que o Seldão aparecesse e a acompanhasse, mas logo ela apagou esse pensamento. De agora em diante, eu tenho que fazer isso sozinha. E o Seldão já resgatou do inferno, permitiu que aprendesse magia, que era seu desejo ao longo da vida, devolveu sua música e prometeu um lugar para ficar quando deixasse Morian. Ela já recebeu tanto dele, não poderia sobrecarregá-lo mais do que isso. Oh, esta é a primeira vez que te vejo. Como eu não sabia que existia uma mulher tão bonita na guilda Morian. De vez em quando, há pessoas que se aproximam dela. No entanto, Ekaterina sempre rejeita a sua companhia dizendo desculpas como, porque eu não estava me sentindo bem. Literalmente. Ela tinha um rosto muito emaciado. Sua aparência agora era muito melhor do que antes de conhecer o Seldão. No entanto, os vestígios de viver com pesadelos todos os dias enquanto estava presa em seu quarto por mais de 10 anos sem ver a luz do sol adequadamente ainda estavam lá. As pessoas que se aproximaram dela facilmente acreditaram em sua desculpa. Enquanto isso, tentava apreender ao máximo as informações sobre o banquete. As famílias dos 7 cavaleiros estão reunidas aqui. Aproveitando ao máximo sua visão embaçada, olhou para os rostos das pessoas, uma a uma, e encontrou uma mulher que se destacava das demais. É Tailornine. Alguém que ela viu na profecia junto com Yous Seldão. Ela pertence à família de cavaleiros. De alguma forma, a expressão de Tailornine não parecia boa. Pensou em ir falar com ela, mas então se lembrou de que não a conhecia pessoalmente. Então logo olhou ao redor dos outros membros da plateia, exceto pelos cavaleiros. Foi um banquete inusitado, repleto de pessoas renomadas de todo o mundo. Embora poucos oficiais da guilda também estivessem presentes, um homem que parecia ser o chefe do secretário da Lostida estava ao lado de Avon. Parando para pensar sobre isso. Ela não disse que está conduzindo pesquisas sobre como realizar magia através da ciência. Tinha ouvido algumas vezes que a razão pela qual Morian foi capaz de realizar o experimento ridículo de misturar ciência com magia foi por causa do enorme financiamento do Lostidai. Tais experimentos já existiam há muito tempo. Por volta do ano passado, Ekaterina ainda se lembrava de que Avon estava com raiva porque o experimento mágico realizado em uma masmorra deformada não teve sucesso por causa de Seldão. Espere um minuto. O que é isso? A combinação de pessoas que se reuniam aqui era estranha. Não havia muitos membros da guilda ou caçadores. A maioria dos participantes eram aqueles que podiam exercer grande influência na sociedade. Era a primeira vez que ela participava de um banquete de cavaleiros, mas isso era muito maior do que pensava inicialmente. Certamente. De repente, uma ideia cruzou sua mente. Avon subiu no pódio e chamou a atenção de todos. Eu sou o mestre da guilda Morian, Avon. Prazer em conhecê-los. Ela falou devagar, como sempre. Na verdade, eu vim com o coração firme. Como todos sabem, vou fazer uma apresentação importante hoje. Ufa! No começo, eu não conseguia dizer nada porque meu coração estava tremendo com a ideia de falar na frente de tantas pessoas. Ela usou um pouco de humor. Oh meu Deus! Senhor Kai, como está sua terceira filha? Ela induz a familiaridade. Finalmente, foi ao ponto. Pessoal, o assunto que vou trazer hoje é a história do amuleto. O salão barulhento rapidamente ficou quieto. Amuleto. Muito poucos caçadores veteranos e algumas instituições bem informadas sabem da existência dos amuletos. No entanto, todos que se reuniram aqui hoje sabiam muito bem sobre. Era um objeto muito único e misterioso que permitia que pessoas que não tivessem superpoderes usassem. E Ekaterina estava bem ciente de que era o melhor item para tirar toda a atenção do povo Murin que usa a habilidade mística chamada Mugong que ficou famosa recentemente. Ela olhou apressadamente ao seu redor. Como esperado, a câmera estava rodando. Amuletos não são superstições. Não é nem mesmo uma habilidade desconhecida. Foi um estudo. A lista de texto e números são a prova disso. E vou chamar este estudo de magia. Magia? As pessoas questionaram a declaração, mas nunca interromperam sua declaração.
Eles também estavam curiosos se amuleto era outra forma de habilidade mística como o Mugong. Avon levantou o pulso mostrando a pulseira mecânica que ela usava. Além disso, magia não consome éter. Como o Mugong, ele usa uma nova energia que existe na própria natureza, nós a chamamos de energia de essência, e isso é o resultado do seu uso. Uau! Uma chama subiu de sua palma. À primeira vista, não parece muito diferente da superpotência normal. Para provar seu ponto, Avon instalou um monte de detectores de éter ao seu redor. Eles eram detectores que imediatamente disparavam um alarme quando um super-humano usava suas habilidades e também detectavam mudanças nos comprimentos de onda etéricos. Os aparelhos variavam de um barato usado em estradas e edifícios em geral, a um de alto desempenho usado por instituições ultrasecretas, mas nenhum dos detectores de éter respondeu à magia. Isto é magia. Mesmo no mundo moderno, a magia tem uma longa história. Foi passada de geração em geração. No entanto, à medida que a ciência progrediu, as feiticeiras tiveram que se esconder na sociedade, e a maior parte da magia foi perdida. As feiticeiras que perderam seu círculo mágico não conseguiram encontrar uma maneira de ativar sua magia e tiveram que ficar escondidas por centenas de anos. Mas hoje, ao combinar ciência e magia, o círculo mágico foi finalmente implementado cientificamente. A pulseira no braço de Avon era prova de que Morian havia reproduzido com sucesso o cajado usado por feiticeiras no passado distante usando a ciência. Oh meu Deus! Quando um resultado que ela nunca havia pensado apareceu na frente dela, e Ekaterina ficou surpresa. Por quê? É muito diferente. Foi porque a ambiciosa magia científica da Avon era muito menor do que a magia que o Seldon usou. Protagonistas capítulo 90. De agora em diante, vou revelar magia ao mundo. Quando a voz de Avon saiu sem nenhum pingo de hesitação, Taylor fez uma expressão complicada. Magia? Assim do nada? Taylor sabia um pouco sobre magia. Era uma habilidade que o Seldon costumava usar. Ela originalmente pensou que tal magia só poderia ser usada por ele, no entanto, sabia da existência de amuletos, mas nunca pensou que o amuleto fosse um subproduto da magia. Mas isso é. A magia mostrada por Seldon era completamente diferente do que o que via agora. Quando ele a usou, 3 ou 4 círculos mágicos brilhantes se sobrepuseram no ar antes que fosse ativada. No entanto, a da Avon foi ativada através de um dispositivo. Não havia círculo mágico, então parecia uma superpotência normal. Claro, isso não significa que a magia da Avon não era especial. Talvez esperando com antecedência, mais 3 magos, incluindo Avon, saíram para mostrar mais. Eles usaram uma variedade de superpoderes. Havia pessoas lá que podiam lidar com vários superpoderes ao mesmo tempo. Por exemplo, ativar a superpotência de ligação e ataque de uma só vez e a outra estava criando um escudo de energia enquanto possuía uma superpotência de aprimoramento do corpo. Em todo o mundo, apenas um punhado de super-humanos possuía uma superpotência elemental adicional em cima de sua superpotência original. No entanto, a maioria deles tinha habilidades semelhantes. E apenas muito poucas dessas poucas pessoas tinham habilidades duplas que não colidiam umas com as outras. E não havia ninguém no mundo que tivesse mais de um poder elemental. No entanto, o mago na frente de Taylor ativou vários poderes elementais ao mesmo tempo. Eles fizeram uma rajada enquanto criavam fogo, levantavam uma parede de terra enquanto faziam o gelo flutuar no ar. O poder em si estava no rank B, mas o fato de uma pessoa conseguir ativar múltiplas habilidades através do aprendizado provavelmente derrubaria o mundo inteiro. Taylor imediatamente enviou uma mensagem para Seldon. Taylor, oi, Taylor, onde você está agora? Sua resposta veio rapidamente. Seldon, América. Taylor, o que está fazendo agora? Seldon, encontrei uma boa dimensão. Seldon, estamos trabalhando para conectar a dimensão com vários portais em todo o mundo para que o espaço possa ser usado como base para a nova Liga Murim. Seldon, você não disse que voltaria para a Rússia. Taylor, sim. Taylor, você está assistindo a transmissão ao vivo agora. Seldon, que transmissão ao vivo? Taylor, vou te enviar o link. Não foi um problema porque a transmissão começou há apenas alguns minutos, mas com o tempo, as pessoas vão enlouquecer por causa disso. Taylor pensou que Seldon deveria saber sobre antes que isso acontecesse porque em breve, sua identidade será sinônimo da palavra magia e ela pensou que se outros a entendessem antes dele,
Seu amigo estaria em apuros. No entanto, a reação dele foi bastante clara. Seldon, eles estão integrando magia com ciência. Taylor foi pega de surpresa por sua reação seca. Seldon, eles fizeram um dispositivo para ativar a magia porque não sabem como fazer um cajado. Seldon, devo chamar isso de dispensador de ciência. Seldon, é incrível. Seu interesse parecia estar voltado para a tecnologia da Guilda Morian. Taylor, ei. Tem algum senso de crise? E o Seldon ficou em silêncio por alguns minutos antes de responder. Seldon, eu não acho que seja necessário. Em seguida, acrescentou outra frase. Seldon, contanto que eles não exagerem. No entanto, assim que Taylor leu sua última mensagem, essa não é a única possibilidade de magia. É apenas uma entre muitas. Através dela, foi possível para nós abrir o portão de masmorras deformadas que eram impossíveis de interpretar até agora. Dizendo isso, Avon apontou para trás. Lá, uma estranha palavra flutuante de masmorra deformada brilhou como uma miragem. Este edifício, onde foi realizado o banquete dos cavaleiros, estava localizado em Moscou e não havia sido usado até hoje desde o surgimento da masmorra variante há 10 anos. Taylor tem se perguntado por que o governo russo decidiu realizar o banquete em um prédio onde estava localizada uma coisa dessas? De jeito nenhum. Só pode ser brincadeira. A masmorra deformada, que apareceu em Moscou, foi deixada sem vigilância por 10 anos, pois era impossível entrar. Felizmente, a interpretação estava avançando lentamente com base na teoria de vários cientistas de que havia várias décadas até que a sincronização ocorresse. No entanto, muitas pessoas acreditavam que era impossível prever apenas com o poder da ciência. Mas agora, Morian anunciou através da transmissão ao vivo que as condições de entrada, que se espalham por todo o mundo e não podem ser interpretadas, podem ser limpas com magia. De agora em diante, interpretaremos a masmorra deformada que incomoda a Moscou há 10 anos. E então, Seldon enviou outra mensagem para Taylor enquanto assistia à transmissão ao vivo. Seldon, idiotas. Na verdade, não haveria problema mesmo se eles abrissem a masmorra deformada. A maioria das masmorras deformadas tinha um nível entre o rank S e abrir o portão não significa que haverá um acidente imediatamente. A maioria das masmorras deformadas que apareceram nos tempos modernos consistem em energia desconhecida. A ciência moderna não conseguiu descobri-las, mas na verdade elas são energia de ciência, uma fonte de magia. Uma máquina gigante girou e começou a interpretar a entrada da masmorra deformada. A partir de agora, sempre que uma masmorra deformada aparecer, não precisaremos ter medo porque não sabemos quando a sincronização ocorrerá. Seremos capazes de recuperar a terra que tivemos que abandonar. Como prova de minhas palavras, hoje, vou interpretar a masmorra deformada em Moscou, abrir o portão e atacá-la com caçadores equipados com amuletos. Havia 27 caçadores ao lado da Von. Havia 7 de rank S e 20 de rank A, cada um deles equipado com um amuleto. Então eles eram capazes de limpar masmorras de rank S com bastante facilidade. No entanto, não estão cientes de um fato. Seldon, pode ser bem perigoso. Seldon, se uma masmorra deformada for deixada fechada por muito tempo, a energia da ciência se acumulará e o poder interno da masmorra será atualizado. De fato, nos últimos meses, Seldon estava almejando em masmorra deformadas em vez das comuns. A maioria das comuns já foram atribuídas a outras guildas, então quase não havia lugar para uma pequena como a dele. E enquanto atacava várias deformadas, conseguiu descobrir o fato de que quando uma é negligenciada por algum tempo, a energia dentro é acumulada e depois estagna. Dessa energia, nascerá uma entidade poderosa ou um pequeno número de monstros de elite. Seldon, a última vez que invadi uma masmorra deformada de 5 anos, um monstro se apareceu como um louco assim que abri o portão. Seldon, foi bem difícil. Seldon, o interior da masmorra deformada está estagnado. Os bruxos do século XXI realmente sabiam sobre esses fatos que até mesmo um caçador veterano de 16 anos e a biblioteca da feiticeira branca não sabiam. Seldon enviou uma mensagem de texto para Taylor e uma telepatia para Yekaterina através da biblioteca da feiticeira branca. Seldon, saia daí, você não deveria estar aí. Precisa sair agora. Algo perigoso vai acontecer. No entanto, ambas rejeitaram seu conselho. Elas perceberam que através desta oportunidade elas seriam capazes de romper com a enorme cadeia do destino que mantinha suas vidas no lugar.
Taylor, falo com você mais tarde. Não. Tenho trabalho a fazer. Ambas retornaram às suas posições originais. Taylor falou com Alexandre. Se uma masmorra deformada explodir, será perigoso. Devemos sair e avisar outras pessoas. Enquanto Ekaterina falava com Avon. Avon. Você não deve abrir a masmorra deformada. Mas, Taylor Blestache. Tanto sua estupidez quanto seu desvio nos últimos 16 anos são suficientes. É hora de pegarmos um novo poder e seguir em frente. Alexandre Blestache. Um super-humano de rank S que não conseguiu alcançar seu sonho de longa vida de se tornar um SS. Não há como ele se afastar de um poder desconhecido chamado magia que poderia tornar seu objetivo realidade. Além disso, Avon era o mesmo. Queremos revelar nossa magia ao mundo, você vai interferir? Se não quer ser trancada novamente, fique quieta. Depois de uma longa jornada, ela finalmente conseguiu incorporar a magia à ciência e estabeleceu um lugar onde poderia espalhar sua influência no mundo. Ela quer que eu afaste essa oportunidade. E depois? O portão da masmorra deformada finalmente se abriu. A masmorra está cheia de monstros. Mais monstros estão surgindo. Assim como You Seldon disse, a masmorra explodiu e um monstro fortalecido saiu de dentro dela. Inacreditável. Avon rapidamente se afastou de perto da masmorra. Seu rosto estava pálido. Monstros de rank superior. Em última análise, os monstros de rank A foram tratados como uma multidão diversa dentro de uma masmorra deformada. O problema começa quando o monstro é S. No mínimo, é uma masmorra deformada de nível SS. Que tipo de acidente é esse? Este lugar deveria ser um lugar onde ela ganhou reconhecimento ao revelar a existência da magia ao mundo. Foi só então que Avon se lembrou do aviso. Ela lentamente olhou para trás. E Ekaterina ficou ali enquanto olhava para si mesma com sua expressão habitual. E Ekaterina, Avon. Eu te avisei. Mas isso era inevitável para o nosso sonho. Eu sei. Foi Avon que quis que a existência das feiticeiras fosse revelada ao mundo mais uma vez. No entanto, o processo foi muito cruel. Quantas pessoas ela havia matado até agora? Quantas comprou com a promessa de poder? Há quanto tempo estava assediando Ekaterina? Então a antiga profeta decidiu negociar como sua última consideração. Avon. Vamos fazer um acordo. O quê? É um acordo sob a lei da feiticeira. É um acordo absoluto que nunca deve ser quebrado. Quando Ekaterina mencionou a lei, as pupilas de Avon tremeram. Como alguém que cresceu sem saber que era uma feiticeira poderia saber sobre isso? Mas não era importante. Eu não tenho poder para derrotar os monstros que escaparam da masmorra. Mas pelo menos posso fechar o portão. Isso é impossível. O dispositivo de fechamento ainda está em fase de desenvolvimento. Não é você que não quer acreditar que eu possa fechar o portão? Com essas palavras, Avon arregalou os olhos. Ela era uma feiticeira por completo. Mesmo demorando para entender a situação devido a uma situação inesperada, sempre buscou transações eficientes. O que você quer em troca? Prometa com a lei da feiticeira. Se eu fechar a porta da masmorra, a guilda Moria me deixará ir. Avon pensou um pouco sobre isso, mas não havia outro jeito. Acenou com a cabeça, mas ela não conseguiu esconder sua expressão desajeitada. Se você fechar a porta, certamente cumprirei minha promessa. Era difícil admitir que sua própria magia era mais fraca que a de Ekaterina. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.